Olá, aqui é Luiz Malta, sejam muito bem-vindos ao nosso Almanac HQ. Ajude o crescimento do canal se inscrevendo aqui e deixando seu like. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. Estamos também no Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram. Bom, eu sou um grande fã dos quadrinhos antigos, com certeza influenciado pelas histórias que o meu pai contava sobre a sua infância, lendo os tabloides, o Globo Juvenil e o Gibi Mensal, isso nos anos 40 e 50. E a parte que eu mais gosto aqui do acervo do Almanac HQ é a parte composta por esse material antigo. Daí eu não poderia deixar de adquirir esse lançamento da editora Pipoca e Nanquim, que é Dan Brown e outros clássicos, que saiu agora no finalzinho de março, início de abril, nessa edição de luxo, em capa dura, com 196 páginas coloridas. Então vamos começar a dar uma olhada aqui no nosso encadernado. O Dan Brown, ele foi a mais longeva série em quadrinhos da carreira do mestre de ilustração Frank Frazetta, um artista que conquistou o mundo com suas belíssimas capas, retratando os heróis Conan, Tarzan e John Carter, entre outros. Então nós temos aqui o sumário, aqui nós temos um prefácio falando sobre o Frazetta e a sua obra, né? Muito interessante. E aqui nós já começamos com o Dan Brown, que originalmente começou a ser publicado a partir de 1949, chamado de As Aventuras de Dan Brown, o Índio Branco, por isso o título aqui. E essas histórias aqui são um dos pontos mais altos da produção de quadrinhos na década de 50, sendo comumente citada como uma das HQs mais importantes da história. Bom, aqui nessa primeira história, nós temos exatamente a origem do Dan Brown, que ele é um branco que passou a viver como um índio, né? Ele é um jovem de cidade grande, no período colonial dos Estados Unidos, cuja vida foi marcada pela tragédia, quando assassinaram a sua noiva. E aí ele se lançou numa empreitada pelas regiões selvagens do Velho Oeste, em busca de vingança, aprendendo os costumes de uma tribo indígena norte-americana. Ele conheceu um parceiro indígena, filho do cacique, chamado Tipi, e junto com esse parceiro ele se tornou um herói nacional, né? É mais ou menos uma espécie de Batman e Robin. E essas histórias aqui foram influenciadas pelos clássicos da literatura, como O Último dos Moicanos e Os Pioneiros, ambos escritos por James Fenimore Cooper. E Dan Brown é um clássico absoluto, cuja maior parte permanecia inédita aqui no Brasil, e aqui nessa edição conta com todas as histórias do Índio Branco feitas por Frazetta. Os roteiros foram escritos por Ray Crank, que também escrevia e editava a revista Cavaleiro Fantasma, onde o próprio Frazetta era capista. E nós temos também aqui, no meio dessas histórias completas, essa série História da Vida Real, que o Frazetta produziu também, mostrando a sua versatilidade e talento para criar contos de guerra, fantasia, crime, faroeste e drama. Então aqui nós prosseguimos aqui com as histórias do Dan Brown. Material sensacional de encher os olhos, onde foram usadas as cores chapadas da época, né? Então, um material bem interessante para colecionador e para você que quer conhecer um pouco da história dos quadrinhos. Eu ainda estou lendo esse material aqui, mas eu
estou bastante empolgado. Até mesmo porque eu sou um grande fã do Frazetta. E aqui no final, vou chegar mais pro final, essa daqui é a história exatamente que remete aqui a capa. O Tipi, que eu falei que é o companheiro dele, é esse índio aqui, que é uma espécie de irmão dele. Porque o cacique também foi assassinado. O pai do Tipi, então eles passaram a viver como irmãos. E é o traço clássico do Frazetta que nós conhecemos. O interessante também é esse granulado das cores aqui, ó, que foi usado exatamente para manter os quadrinhos com a cara de gibi antigo. Então essa aqui foi mais uma sacada da editora Pipoca e Nanquim, que publicou esse material aqui que é sensacional. Aqui já tem outras histórias. Aqui já acabou o Dan Brown, ó. Ele já começa, ó, Chefe Vitório, é o Tim Holt, já começa com outras produções que Durango Kid, que o Frazetta fez. Temos também a amostra aqui de outras histórias desse estilo. E também temos as histórias de guerra, como essa aqui, ó. É um material sensacional que o canal indica para você e que vale muito a pena. E aqui no final nós temos duas histórias homenageando o mestre Hal Foster, o criador do Príncipe Valente, cujo traço influenciou o Frazetta. Então nós temos aqui duas pérolas, que é Leif, o Sortudo, que é esse aqui, o aventureiro viking, que lembra muito o traço do Harold Foster, e esse Contos de Fadas Felizes, Diamantes e Seixos, que é a última história, que também remete ao mestre Hal Foster, que inclusive aqui no final, na última página, aqui, ó, como homenagem, aparece exatamente o Príncipe Valente. Então essa publicação aqui é um verdadeiro marco para os apreciadores da arte desse genial artista e entra aqui no acervo como top 10. Ainda em tempo, a primeira aparição do Dan Brown no Brasil foi em julho de 1951 na revista Capitão Z, primeira série, número 1, publicado. Essa revista foi publicada pela editora Ebal. Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Por hoje nós vamos ficando por aqui, mas na semana que vem, com certeza, estaremos de volta com o nosso Almanac HQ. Então, até lá, um forte abraço, valeu!